Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Na aula de hoje vamos falar sobre resistência elétrica e resistores. A gente já sabe que quando uma corrente elétrica percorre um condutor, tem-se ali uma transformação de energia elétrica e energia térmica. Por quê? Porque os elétrons livres que se movimentam no condutor, eles vão se chocar com os átomos que constituem o condutor. Assim a gente tem uma ideia de quê? De que o condutor ele oferece uma certa resistência à passagem dessa corrente elétrica. Então a gente vai estar abordando sobre essa resistência elétrica e resistores na aula de hoje. A gente define resistência elétrica, que vamos chamar de R, de um aparelho que converte a energia elétrica exclusivamente em energia térmica pela razão entre a DTP ou tensão elétrica U, a qual está submetido à intensidade da corrente I que atravessa esse condutor. Então a gente pode concluir o quê? Essa resistência, como é essa resistência? Essa resistência ela acontece da seguinte forma. Aqui na imagem a gente observa os elétrons, né, que são aqui no estado para esses pontos verde. Aqui temos esses pontos laranja que são os átomos. E para esses elétrons passar nesse condutor, se movimentar, a gente observa que eles vão estar se chocando nesses átomos, os elétrons. E esses choques do elétron com os átomos vai fazer com que o condutor ele esquente, ou seja, vamos ter energia térmica, energia elétrica transformada em energia térmica. Isso é mais ou menos o que acontece no movimento dos elétrons em um condutor. E a minha resistência vai ser dada por quê? Vai ser a razão entre a minha tensão elétrica, U, dividida pela intensidade da minha corrente elétrica. Ou seja, a resistência vai ser U dividido por I, tensão dividido por intensidade. Então, se eu quero saber a valor da minha resistência, eu vou dividir a minha tensão pela intensidade da minha corrente que atravessa esse condutor. Dessa definição, a gente pode concluir o quê? Que a unidade de resistência elétrica no sistema internacional é o volt por ampere. Mas para homenagear o físico alemão Georg Simon Ohm, que criou o conceito de resistência elétrica, essa unidade recebeu o nome de ohm. E podemos também, é muito comum a gente estar utilizando um múltiplo do ohm, que é o quiloohm, que vai ser igual a 1 quiloohm, é igual a quem? A 1 vezes 10 elevado a 3. Então esse aqui é o símbolo do ohm. E também, usualmente, a gente vai estar usando o quiloohm. Resistores e lei de Ohm. A transformação de energia elétrica em energia térmica ocorre em qualquer aparelho elétrico. E geralmente esse aquecimento ele é indesejável por nossa parte. Mas há casos, pelo contrário, que nós pretendemos que esse dispositivo elétrico ele aqueça, como por exemplo, o ferro de passar, o chuveiro elétrico, aquecedores, o que a gente chama genericamente de aquecedores. Por exemplo, a gente quer passar uma roupa, a gente liga o ferro na tomada e a gente quer exatamente que essa energia elétrica transforme em energia térmica. Em locais muito frios, onde tem aquecedores, também se deseja que a energia elétrica se transforme em energia térmica. Porém, todo aquecedor, ou seja, a gente deu o nome desses aparelhos de aquecedores, eles vão ter o quê? Um elemento de circuito em comum, que é o resistor. Então vamos estar falando sobre resistores e a lei de Ohm. É no resistor que ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, no chuveiro, o resistor é um fio de nicrom enrolado em forma de hélice. A principal propriedade de um resistor é a sua resistência elétrica. Então, qual é a principal propriedade do resistor? A sua resistência elétrica.
Aqui, pessoal, aqui a gente tem nessa imagem, essa ilustração, temos aqui como é representado é, os resistores, né? Como o resistor é representado. Temos essas duas extremidades, que é interligada aqui por esse fio, e em cima temos esse R. No lugar desse R que está representado na figura, normalmente nós temos o valor dessa resistência. No entanto, os resistores, existem resistores especiais. Que resistores especiais são esses? Eles têm a finalidade de quê? De não dissipar energia, o que acaba sendo algo meio que inevitável. Mas eles tentam controlar no máximo a intensidade da corrente elétrica em aparelhos eletrônicos, como rádio, TV, etc. Resistores e lei de Ohm. Vamos aqui fazer um jogo de imaginação. Vamos considerar um resistor mantido em uma temperatura constante, ou seja, essa temperatura não vai variar. Ele é submetido a uma DTP, ou seja, a uma tensão, e é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I qualquer. Ora, se a gente muda a sua DTP aplicada, a intensidade da corrente ela vai se modificar. E aqui nós vamos ter a ilustração desse modelo, né? Vamos observar que aqui eu tenho o meu resistor, eu tenho uma corrente que percorre o resistor, a direção da minha corrente, e eu tenho a minha tensão, né? E aí, se eu modificar a DTP, a intensidade da corrente ela vai se modificar. Mas, porém, há resistores que, embora os valores de U e de I se modifiquem, a relação entre essas duas grandezas elas não vão se modificar. Ou seja, eu posso variar o I e vai permanecer igual. Ou seja, U1 sobre I1 vai ser igual a minha tensão 2 dividido pela minha corrente 2, que vai ser igual a minha tensão 3 dividido pela minha corrente 3, e assim sucessivamente. Ou seja, vai variar a corrente de intensidade e não vai se modificar essa relação entre essas grandezas. Nesses casos, a gente vai chamar esses resistores, onde essa característica ela vale, vamos chamar de resistores ômicos, aonde não vai se modificar a relação das grandezas, ou seja, da tensão e da intensidade da corrente. É importante lembrar que a relação entre a TTP e a intensidade da corrente define a resistência elétrica do resistor. Então, podemos dizer que para esse tipo de resistores, a resistência elétrica ela vai permanecer constante, sendo possível escrever genericamente da seguinte forma. Ou seja, nesse caso, onde essa intensidade de corrente, essa tensão e a corrente, a minha resistência ela vai ser uma constante, porque ela não vai se modificar. Então, eu posso dizer que a minha tensão dividida pela minha corrente vai ser igual a R. Então, se eu quero saber o valor da minha tensão, eu posso estar isolando aqui o meu U, ou seja, a minha tensão, onde U vai ser exatamente quem? A minha constante de resistência R vezes a intensidade da minha corrente. Então, dessa relação que R é igual a U dividido por I, ou seja, a tensão dividido pela corrente, eu posso definir, já que esse R é constante, que a minha tensão vai ser quem? A minha constante de resistência vezes a intensidade da corrente. Então, mantida a temperatura constante nos resistores ômicos, ADTP é diretamente proporcional à intensidade da corrente. A constante de proporcionalidade vai ser quem? A resistência elétrica do resistor. Ou seja, se eu tenho uma temperatura constante e eu estou falando de resistores ômicos, onde a variação entre as grandezas não vai variar, a minha tensão ela vai ser o que? Diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. E a constante de proporcionalidade vai ser quem? Vai ser a resistência elétrica do resistor. Aqui eu tenho aqui uma representação gráfica dos resistores, né? Por quê? Porque eu vou ter o chamado resistores não ômicos. Por resistores não ômicos,
essa lei de relação entre as grandezas, ela não vai valer, ou seja, vai ter mudança, se eu vario a intensidade da corrente, eu vou ter uma variação da minha tensão. Se eu tenho uma variação da minha tensão, eu vou ter uma variação da minha intensidade da corrente, ou seja, são o que a gente chama de resistores não ômicos. Então, eu vou ter dois tipos de resistores, os resistores ômicos e os resistores não ômicos. Nos resistores ômicos, vai acontecer o que? Não vai ter alternância entre as grandezas de tensão e intensidade da corrente. Já nos não ômicos, essa relação ela vai se modificar. Se eu altero uma, a outra vai, essa relação vai também, a outra vai se modificar. E como é a representação do gráfico? Graficamente eu tenho o quê? No resistores ômico, eu vou ter o quê? Uma reta que passa na origem do sistema. Ou seja, aqui eu tenho uma reta, se comporta como uma reta que passa na origem do sistema. Enquanto no resistor não ômico eu vou ter o que? Uma curva que passa na origem do sistema. Logo, o gráfico do resistor ômico é uma reta, o gráfico do resistor não ômico vai ser uma curva. Potência elétrica que se dissipa num resistor. Bem, a potência elétrica que se dissipa num resistor, eu posso estar calculando da seguinte forma, dizendo que a potência vai ser quem? A minha tensão vezes a minha intensidade da corrente. Ou seja, se eu quero saber a potência que se dissipa no resistor, basta eu multiplicar a minha tensão vezes a intensidade da corrente. Mas, pessoal, a gente viu que eu posso definir U da seguinte maneira, que U vai ser igual a quê? A R vezes I, ou seja, a resistência vezes a intensidade. Então, substituindo o valor de U, eu vou ter que potência vai ser igual a quem? A minha resistência vezes a minha intensidade de corrente vezes a minha intensidade da corrente. Logo, eu posso reorganizar e dizer que a minha potência pode ser dada como potência pode ser igual à minha resistência vezes a intensidade da corrente ao quadrado, certo? Então, é a forma que eu posso estar calculando a minha potência elétrica que se dissipa em um resistor. Potência elétrica que se dissipa num resistor, a gente já viu, né? Como é que a gente pode estar calculando. Mas a potência elétrica dissipada num resistor ômico, ela é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade de corrente. Ou seja, P potência vai ser igual a quem? A minha tensão ao quadrado dividido pela minha resistência. Logo, a gente pode concluir o que, pessoal? Que a minha potência elétrica dissipada num resistor ômico é diretamente proporcional ao quadrado da DTP entre seus terminais. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui um exercício para estar fixando de uma melhor forma o nosso conteúdo. Então, o que a questão diz? Numa experiência de laboratório, um aquecedor de água ele é submetido a uma DTP de 20 volts, sendo então percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 0,2 ampere. Determine, letra A potência elétrica que se dissipa no resistor desse aquecedor. Letra B, a energia elétrica dissipada 3 minutos após ter sido feita a ligação. Letra C, a resistência elétrica do resistor. Então, a gente vai estar resolvendo essa questão, essas três questões, esses problemas da questão, a gente está fixando de uma melhor forma o conteúdo que a gente já falou. Resolvendo primeiro a letra A potência elétrica se dissipa no resistor desse aquecedor. Então, solução. O nosso primeiro passo, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar pegando nossos dados. A gente tem o quê? A questão me forneceu a minha tensão, que é 40 volts, e a minha intensidade da corrente, que é igual a 0,2 amperes. Logo, a potência elétrica, P, ou seja, a potência ela pode ser calculada como P vai ser igual a quem? A minha tensão vezes a minha intensidade, que a gente viu. Eu tenho a minha tensão? Tenho. U que é igual a 40 volts. Eu tenho a minha intensidade? Tenho 0,2 amperes. Então, agora eu vou apenas substituir na fórmula esses valores. Logo, P vai ser igual a 40 vezes 0,2. P vai ser igual a quem? A 8 watts.
Por quê? 40 vezes 0,2 vai ser igual a 8. A potência é dada em watts. Então, a minha potência, nesse caso, é de 8 watts. Certo, pessoal? A minha potência, ela vai ser 8 watts. Letra B, né? O que é na letra B? A letra B diz o seguinte: a potência elétrica dissipada 3 minutos após ter sido feita a ligação. Ele quer saber a minha potência após 3 minutos, a energia dissipada após 3 minutos da ligação, né? Desse chuveiro. Então, eu tenho meus dados, a potência que eu já encontrei, que é 8 watts, a minha variação do tempo, que é 3 minutos, mas eu vou transformar em segundos esse minuto para poder efetuar o cálculo de uma maneira mais precisa. Então, se o minuto tem 60 segundos, 3 minutos é 3 vezes 60. 3 vezes 60 é igual a quanto? A 180 segundos. Ou seja, 3 minutos é igual a 180 segundos. Essa é a minha variação do tempo. A energia dissipada, isto é, a que se converte em energia térmica. Ele quer saber exatamente a energia elétrica que escapou e se transformou em energia térmica. Então vai ser o que? Energia dissipada vai ser a minha potência vezes a variação do tempo. Então eu tenho a minha potência, que é 8 watts, a minha variação do tempo, que é 180 segundos. Logo, substituindo, eu tenho 8 vezes 180. Fazendo a conta, multiplicando 8 vezes 180, eu vou ter que a minha energia dissipada vai ser igual a quem? A 1.440 joules ou 1,44 kJ, tá certo? Então, meu resultado, se eu quiser expressar em joules, vai ser 1.440 joules, ou se eu quiser expressar em quilojoules, vai ser 1,44 quilojoules. Esse é o valor da minha energia dissipada, ou seja, aquela que se converteu em energia térmica. Mas para expressar essa energia em quilowatt-horas, que é o que é mais comum a gente estar calculando, até o que vem no nosso talão de luz, a gente deve fazer o quê? Fazer em quilowatt-hora a potência, que está em watts, transformar em quilowatts. Ou seja, para me transformar a potência que está em watts e quilowatts, vai ser igual a quem? A 8 vezes 10 a menos 3 quilowatts. E o meu intervalo de tempo em hora. No primeiro momento eu transformei minuto em segundo, agora eu vou transformar esses minutos em hora. Para me transformar esse minuto em hora, eu vou ter 13 vezes 1 sobre 60. Porque em uma hora tem 60 minutos. Logo, o que a gente define? 3 vezes 1 vai ser 3, dividido por 60. Eu posso simplificar, 3 por 3 vai dar 1, 60 por 3 vai ser 20. Logo, meu intervalo de tempo aí vai ser o quê? 1/20 de hora, 1 sobre 20. A partir daí eu posso estar efetuando a minha energia dissipada expressa em kWh. Logo, pegando é o mesmo processo, a potência e a variação do tempo, só que agora em quilowatts e em hora, em vez de ser em watts e em segundos. Então, eu tenho 8 vezes 10 a menos 3 vezes 1 sobre 20. Fazendo as contas vai ser, vai dar 4 vezes 10 a menos 4 kWh. Por quê? 8 vezes 1 vai ser 8. 8 dividido para 20 vai ser igual a 0,4. Então, eu vou andar uma casa decimal a vírgula, então vai ficar o quê? Eu vou somar com 10 a menos 3. Então, vai ficar 10 a menos 4 kWh. Então, esse é o meu resultado em kWh. Vai ser quem? 4 vezes 10 elevado a menos 4 kWh foi a minha energia dissipada. E eu tenho aqui finalmente a letra C, né? O que a letra C ela estava pedindo? A letra C ela queria saber qual era a potência elétrica. Ela quer saber a resistência elétrica do resistor. Ela quer saber a resistência elétrica do resistor. Ela quer saber a resistência. Tá certo? A gente já calculou a potência, a gente já calculou a energia dissipada, agora quer saber a resistência. Dada a divisão de resistência elétrica, a gente obtém o seguinte,
Que a minha resistência, como a gente viu lá, vai ser o que? A minha tensão dividida pela minha intensidade da corrente. Que a gente viu lá, que a minha tensão vai ser quem? A minha tensão vai ser 40 volts e a minha intensidade da corrente vai ser exatamente 0,2 ampere. Esse é os dados que a questão me deu lá no início. Então, eu vou apenas agora estar substituindo. Eu vou ter que a minha resistência vai ser 40 dividido por 0,2. Dividindo 40 por 0,2, vamos obter que a resistência vai ser igual a quem? A 200 ohms. Ou então, se eu quero, também posso expressar que a gente viu também na nossa aula, que é muito usual estarmos calculando em kOhms, então eu posso dizer que a minha resistência é 0,2 kOhms. Então fica a critério. Posso dizer que a minha resistência foi de 200 ohms ou eu posso dizer que a minha resistência foi de 0,2 kOhms, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, faça um comentário. Então, até a próxima aula. Fique com Deus, pessoal. Um abraço.